bem? Sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus. Eu sou o Vitor e olha aí nosso primeiro videozinho presencial. Normalmente só grava à distância. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo bem. Como é que você está? Tudo tranquilo. Como é que você passou esses últimos 13 anos enclausurado em casa? Tudo bem, pessoal. Esse é mais um episódio agora com duas câmeras à disposição. Você vê o aparato tecnológico para falar de Mario. Né? Não sei se faz assim valer tanto, né? Talvez para você vale. Você está com a camisa do Super Nintendo, eu estou com a concorrente aqui. Mas estamos aí. A próxima vai ser num estúdio de podcast, né? Uma mesa com uma iluminação devida, não isso. Mas para isso a gente precisa que você se inscreva aí, deixa o like aí. E pessoal, o nosso avisozinho de sempre de alerta de spoiler. Se você não assistiu o filme do Super Mario, vai no cinema, assiste porque é muito bom, principalmente se você for fã da franquia. Aí depois você volta no nosso videozinho aqui, deixa salvo, não esquece, hein? Mas então, para começar esse tema aí de Mario, eu tenho que falar. Eu estava errado. Porque você sabe bem, quando eu gravei lá com o trailer na época com o Fagner, eu estava muito preocupado, porque esse filme era da Illumination. De onde que veio o preconceito com a Illumination? Eu não entendi ainda. Cara, é porque a Illumination não tem muita boa coisa ali dentro do currículo dela, né? Cara, tem um cardápio excelente que são os Minions. Você não gosta dos Minions? Caramba. Valeu, dá até... Acabou. Não, cara, não dá. O primeiro meu favorito, cara, eu até achei legal, achei divertidinho, bobinho, mas legal. Mas aí depois uma franquia própria dos Minions que eu acho muito chato. Sério, terrível. Lorax, que tinha tudo pra dar certo, a Illumination fez um filme bem meh. Então, sério, provavelmente muita gente nem sabe desse daí. Então. O Fagner sabe. Eu só lembro o quê? Pets, Sing, né? Que são os mais recentes. São os mais recentes, né? Eu acho que esses são os top não sei, Lorax, ninguém. Sim. Mas assim, cara, então não era uma Pixar da vida, fica bem abaixo de uma DreamWorks da vida. Você acha que daria certo uma Pixar fazendo Mario? O traço tem que ser outro. Né? Mas, cara, artisticamente é aquilo, né? Mas é o que eu queria falar agora. A Illumination, ela teve ali a supervisão da Nintendo no filme. Então, assim, teve ali o Miyamoto, o criador de Mario estava ali na produção, né? Então, ele deve ter ficado em cima, a Nintendo ficou em cima. Então, assim, não foi só a Illumination, não foi só o estúdio sozinho trabalhando nisso. Teve uma supervisão da Nintendo. E eu acho que por isso que saiu um filme tão legal, divertido. Você imaginava que seria uma coisa mais sintética se não tivesse esse aval, né? Essa incorporação. Sim, eu acho que seria mais ou menos um nível Minions da vida. Por isso era a minha preocupação. E a minha preocupação não era um filme de Mario, não era a lore de Mario não ser gigantesca. A minha preocupação era a Illumination. E, cara, eu estava errado. Eu admito que eu estava muito errado. Eu tô feliz de estar errado porque o filme é muito bom, cara. Então, eu imagino pra você e outros colegas assim, vocês são pessoas assim que são muito apaixonados pela Nintendo, devem ter tido, né, a primeira vez, aquela primeira sensação de ver de fato um produto de Mario não feito para videogame de qualidade, né? Sim. Porque tem, assim, a gente tem o que de Mario além de videogame? Tem o que? Quadrinhos? Pouco, né? Não que eu pelo menos saiba. Deve ter lá no Japão e tal, mas eu não sei. Mas é uma coisa bem reduzida, né? Sim. E agora, no cinema, a gente teve uma adaptação muito porca, né? Que já foi falado por você aqui inclusive, deixar no cardzinho aí, a gente falou desse filme, ó. Maravilhoso. Que continua sendo o único live action, né? Até que se prove o contrário, continua sendo o único live action. Que foi um flop, né? Quem conhece esse filme já tem mais ou menos uma ideia. Quem não conhece, tá aí o card para você acompanhar a análise do canal. Então você tem a primeira vez que você tem uma representação desses personagens, que são personagens conhecidos por todo mundo. Assim. Pode até ter quem não goste, né? Pode até ter quem goste mais de Sonic.
mas todo mundo conhece. Então a primeira vez que você tem aquilo ali no cinema, eu acho que é algo impactante. Eu tive também a sensação, acompanhando com vocês no cinema, de caramba, finalmente adaptaram isso, né? E essa sensação que passa. E aí colocaram todos os personagens, a trilha sonora, fizeram uma adaptação que não é diretamente igual à do videogame, né? Eles conseguiram ter ali uma certa sensibilidade, algumas coisas que eles tiveram também, essa liberdade para colocar uma história nova, né? Fugindo dos padrões dos próprios games. Então acho que para um entusiasta de Mario como você, deve ter sido uma baita sensação. E para alguém que gosta dos personagens, que vê o potencial que os personagens têm, também foi algo profundamente satisfatório. É o que eu saí de cinema falando, cara, foi um presente para os fãs. E uma coisa que você falava bem antes do filme lançar é que, cara, Mario é uma história muito difícil de adaptar. Porque, assim, o Mario e o Luigi, por exemplo, são personagens humanos. Tem um meme do Pedro Pascal aí, que tá rolando na internet. Aí. Do que? Da versão Mario? Da versão live action, que seria a ideal, seria o Pedro Pascal. Né? Mas pior que tá bom mesmo. É. Pô, o cara é o paizão nerd ali, cara. Tá verdade, ele tá em todo lugar, presente. Então, assim, cara, Mario não tem uma lore, nossa, não tem uma história fantástica que dê pra adaptar, nossa, quanto detalhe. Sonic, por incrível que pareça, tem uma lore muito mais completa que Mario. Principalmente nos jogos de Dreamcast. Então, assim, cara, eu não vejo um filme live action de Mario dando certo. Sonic, por incrível que pareça, eles conseguiram trazer, mudaram muita coisa. Totalmente. Seres humanos ali, Sim. Coisas que não são normais. Trabalharam com o negócio de dimensão. Até tem games do Sonic com presença de humanos, mas não é o padrão, né? O padrão é o Sonic no universo do Sonic, com as criaturas do Sonic, e o ser humano que existe é o vilão, o Robotnik, né? Sim. Enfim, que é uma versão cartunesca do ser humano, né? Enfim. Então, assim, essa era a minha preocupação também. Não dá pra ter um live action, senão vai sair aquela tranqueira igual de 93. Pô, a Big Bertha, um peixe virou uma cafetina lá. Não dá, cara. Não dá. Então, assim, mas... É liberdade demais, né? É liberdade criativa demais, cara. Não dá, velho. Não dá. Você desprendeu demais do game. Pô, uma coisa daquele filme que eu falei até na época, no vídeo, que eu achei muito interessante é as botinhas de pular. Dá uma sensação de realidade. Por que o Mario pula tão alto? Eles botaram aquela botinha foguete lá e eu queria uma daquela. Mas talvez se você pensar, antes de falar do filme de verdade que a gente está analisando, se você pensar numa versão factível live action de Super Mario, talvez seja necessário esse tipo de coisa mesmo, né? Eu acho que a abordagem aqui no desenho, ficou muito claro, já pode começar a falar do filme, é uma versão cartunesca. É um desenho animado, óbvio, mas ele não tenta abraçar a realidade, ele abraça o mundo do game, os saltos, o Mario tem movimentos assim que não tem nada, não lembram nada a um ser humano, assim, para quem tinha alguma dúvida de como seria a adaptação, quando anunciaram na época e falaram que seria um desenho animado, o pessoal ficou, pô, então como é que vai ficar isso daí, né? Sim. Então, eles abraçam as identidades de um desenho animado, né? O Mario saltando, o Mario levando, lá leva um soco e vai parar longe, né? Enfim. A liberdade que não teria um live action. Acho que esse filme faz bem isso. Sim. Né? Então ele traz ali, ele faz uma adaptação do Mario em desenho animado, como um desenho animado deve ser. Sim. Principalmente um desenho animado focado no público infantil. É bom deixar claro, né? Você está falando de um desenho que é, sim, feito para a família, mas que tem o foco, o principal alvo, o público mais novo, as crianças. E isso foi muito interessante também, porque a gente viu na mesma sessão, né? E, cara, eu achei muito legal ver muita criança se divertindo. Pô, um jogo da década de 90, que muita criança hoje em dia não conhece Mario, mas nunca jogou. Não, sim. Então, assim, cara, foi muito legal ver as crianças se divertindo com esse filme. Mas vamos logo falar do filme em si. Primeiro, antes de tudo, que animação bem feita. Sim. Muito bonita, cara. Muito bonito. Mas o trailer já tinha deixado claro. Sim, né? O trailer já tinha mas às vezes colocado. mexe no trailer, né?
Sim, mas assim, eu já tinha essa expectativa de ver um desenho bonito. Eu não sabia como é que ia ser a história, assim, porque por mais que seja para um público mais infantil, a gente tem que ter uma história bem feita, tem que ter coesão, né? Tem que ser bem contado. E isso foi, né? A gente tem todo ali o aspecto cinemático da presença do Bowser, né? Sendo ali aquele vilão perigoso, né? E aí coloca lá em risco o reino de pinguins, que sim tem relação com os pinguins do Nintendo 64. Sim. Na época, esses personagens não existem no game. É uma versão com a caricatura diferente, mas na teoria seriam os mesmos tipos de pinguim, né? Apesar que a personalidade exclusiva desse universo. Sim, mas apesar que a personalidade deles, na época eu cheguei até a falar isso, cara, é muito Minions. Aqueles pinguins são a versão Minion do mundo de Mario. E uma coisa, cara, muito interessante que eu achei sensacional nesse filme foi que eles resgataram aquilo que tinha nos jogos antigos, nos primeiros jogos do Mario, que era ele ser um encanador ali do Brooklyn e tal. Inclusive tinha um pouco disso nos filmes lá no filme de 93. Tem a participação do Tem a participação do Wrecking Crew, também no Spike ali do Wrecking Crew. Não sei se você tá ligado quem é. Eu não sou muito familiarizado, mas... O rival encanador deles ali, ele é do jogo Wrecking Crew, que é um jogo que você controla o Mario, que ele usa um martelo, ele não pula, e você tem que destruir as fases. Então, assim, cara, foi fantástico eles trazerem essas coisas mais antigas, do início, os primórdios de Mario mesmo, né? Abraçar os fãs, né? Sim. Tanto é que abraça tantos fãs que um dos personagens principais dessa história, que foge um pouco da narrativa dos games do Mario, é o Donkey Kong, né? Sim. Que está presente ali de maneira firme, inclusive não só ele, como os personagens do núcleo dele, né? Sim. Que eu pelo menos assim, eu não sou um nintendista, sabe que eu tinha, né, no Sonic. Então eu nunca imaginei que eles iam um dia mesclar, né, o universo do Mario em si com o universo do Donkey Kong, do game, né? É que a história do Donkey Kong ela tá diretamente atrelada a Mario. A origem, né? Na verdade é o contrário, né? Mario tá atrelado ao Donkey Kong, porque Donkey Kong surgiu aquele lado, ele jogando os barris e tal. Então, assim, e foi processado pelo Universal, inclusive, na época, que acharam que era uma cópia, uma espécie de plágio, né, do King Kong, algo parecido. Não sei agora com o SBT, que foi a Sony deixou o show do milhão acontecer de novo por conta disso. Eu falei, isso tá muito parecido. Tá muito parecido com o meu. Foi mais ou menos o que o Universal fez lá atrás, mas cagou muito bem. Então, e agora a própria Universal trabalha o que é o futuro, né? Como que o mundo dá volta, né? A própria Universal divulgando distribuindo um filme da Nintendo, né? Então, assim, cara, eles trouxeram muita coisa dos jogos antigos, muita referência, cara. É tanta referência que tu não percebe de uma vez. Tu tem que reassistir o filme para poder pegar tanta referência. Por exemplo, no início do filme, a gente tem o toque do celular do Luigi, é o barulhinho do GameCube. E não só a jogos antigos, mas também a jogos novos. Por exemplo, a história do Bowser ser apaixonado pela Peach é coisa de Mario Odyssey. Sim. Eu pensei isso, né? Porque eu não joguei, mas eu meio que tenho mais ou menos um conhecimento do que foi Mario Odyssey, que transformou aquela ideia de que o Bowser sequestrava a princesa nos games antigos porque ele queria dominar o reino, e na verdade aqui deixa-se claro que ele quer dominar o reino, claro. Sim. Mas a intenção dele é casar com a princesa, ou seja, tem uma parte meio que amorosa ali do vilão, né? Enfim, aquela coisa toda que ele até do ciúme, né? Do Mario, do bigode, o que tem de diferente de mim e tal. Então acho que essa personalidade que não existia e começou a existir, e que esse filme se assume muito, é colocar a Peach na linha de frente, né? A gente não tem mais a Princesa Peach, inclusive a voz original da belíssima Anya Taylor-Joy. A gente não tem essa ideia da Peach como vítima, e sim a Peach como uma heroína. Que é classificado talvez como um dos grandes acertos desse filme, né? Sim. É fugir daquela coisa artificial que sempre teve, da princesa em perigo, e colocar ela meio que junto ali do Mario, né? Sim. Quem passa perigo aqui é o Luigi, o irmão do Mario, na teoria. Sim, até combina muito com ele, porque o Luigi... Pra quem não joga muitos jogos, o Luigi ele é um personagem bem medroso, né? Então, assim, combina com ele ali ser sequestrado, ele tá cheio de medo.
Inclusive tem game, né? Tem, Luigi Mansion, eu ia falar justamente disso. Que tem pequenas, mas tem referências a Luigi Mansion também, né? Tem referência a praticamente tudo que já foi feito de Mario. Inclusive ao filme de 93, né? Tem referências a tudo aqui nesse filme. Tem referência ao filme de 93? Caboclo que tem. Caboclo que tem. Porque a Nintendo quer fingir que esse filme não existe, inclusive, né? a Van. A Van, do Mario, é altamente referente à versão dos anos 90. E não é só, não para aí não. Você depois quer dar uma cavucada daqui. Do que eu vi, do que eu busquei aí, o pessoal encontrou várias referências ao filme de 93. Então. Que eu acho que é meio que não tem como você fugir. Afinal, são 30 anos depois, né? Redondos. Sim. E é a nova adaptação para os cinemas. E a última tinha sido aquela. Por mais que a gente tente afastar, né, uma coisa da outra. Mas acaba que nessas épocas volta, né, essa coisa de pensar de que, olha, a única vez que tentaram adaptar isso para o cinema foi aquela. Né? Inclusive, muita gente não conhece a versão, né? Não, ela ficou totalmente obscura. É claro que a internet tem essa maravilha. Na internet, a obscuridade aparece perante a luz. Eu acho que é um caso muito forte desse filme. Mas, não tem como você fugir, né? Afinal, aquilo ali foi autorizado pela Nintendo, não foi uma coisa feita terceirizada, né? Vamos dizer. Não foi. Foi feita com a alforria da Nintendo. Mas falando também da trilha sonora, cara, é outro presente para os fãs. Tem a trilha sonora dos jogos remixada, tem uma infinidade de músicas de diferentes jogos ali dentro. Então, cara, foi muito sensacional. Você sentiu falta de Diddy Doc, né? Sim. Da fase subaquática lá do 64. Até porque tem a referência à enguia, né? Então tem a enguia também. Tem a enguia. O que acontece? Mario 64, assim, junto de Super Mario World, são, com certeza, os únicos jogos de Mario que eu joguei do início ao fim. Então eu posso falar que eu tenho uma certa relação com esses games. Então ver essas referências, né, seria importante na cena da enguia, né? O cara deixar escapar essa ideia genial de colocar a trilha numa versão orquestrada, né? Mais bem feita, né? É porque foi uma cena de ação, né? Sim, dele tentando fugir da exatamente, enguia. foi exatamente o que eu notei, né? Não dava até. De repente fizesse uma versão rápida. Então. Mas a gente tem muitas referências, inclusive referência à trilha da Rainbow Road, né? Que foi também adaptada. Aliás, eles adaptaram tudo. Pelo menos as principais trilhas, né? Sim. Eles conseguiram adaptar para essa versão cinematográfica. Isso foi legal. Fora outras trilhas usadas, tipo o Aha, né? Eles colocaram Aha, né? Então. Na cena do Dwayne Johnson lá. Inclusive Mas inclusive o Luan, que também grava uns videozinhos aqui do canal, ele comentou lá no cinema, mas por que dessa música? Não faz sentido. Eu falei, cara, tô nem aí, tá muito divertido isso aqui, casou perfeitamente. E essa é o que eu falo, você trazer a trilha sonora junto do filme, só te deixa mais imerso, né? Cara? Sim. Não tem nada a ver, mas agora tem, né? Então. Você consegue colocar ali, colidir a música com a cena e casar perfeitamente, né? Eu acho que esse foi um mérito que esse filme teve também, que é nota 10, né? Você conseguir colocar a trilha sonora e deixar ela bem casada com a história do filme. E digo mais, acho que casou com o visual também, né? Que a gente falou aqui no início. Muito bem feito, muito colorido, bem alegre, bem, né? Sim. Então acho que casou muito bem, não só as trilhas dos games, como essas outras trilhas famosas aí da música, né? Sim. Em geral. Mas uma coisa assim, que realmente eles souberam trabalhar foi adaptar diferentes jogos para ali para dentro. Como eu falei, tem referência, mas bem pouca, Luigi Mansion. Mas, cara, por exemplo, como você falou, Mario Kart tá descarado ali, né? Então, assim, Mario Kart foi uma boa parte do filme e eles conseguiram adaptar, tipo, no reino lá dos Kongs, eles andam de kart, né? Então, cara, foi sensacional. A montagem do kart, putz, grila, cara, é igual a montagem do 8, que você escolhe o kart, você escolhe a roda e você escolhe a asa delta. Cara, isso foi muito bom, velho. É mais do que eu falo, cara. Se não é a influência da Nintendo ali em cima, não ia ter essa quantidade de referência. Você tá com as pessoas certas, né, pra ver. Quem trabalhou com isso, quem colocou isso lá, as pessoas que estão diretamente ligadas
com o videogame. Que eu acho que é o padrão. Se você pensa em adaptar algo que não é propriamente cinematográfico, né? Algo seja dos livros, dos games, de uma animação, você adaptar aquilo ali para o cinema, que é uma outra mídia muito diferente, por sinal, do videogame. Apesar de que hoje estão andando cada vez mais juntos, né? Mas você conseguir ter essas pessoas que realizaram esses projetos do videogame é importante para você trazer esse aspecto de fidelidade, né? Que você traz do fã. E abraçar, claro, o novo, como esse desenho abraça, para trazer quem não é fã, ou quem nem sequer conhece, né, o personagem. Então eu acho que isso daí foi um trabalho muito bem feito, que vale a pena ressaltar nesse filme. Segundo nenhuma, será uma das maiores bilheterias do ano. Isso aí acho que já é fato, né? Já é a maior bilheteria de filme de videogame, inclusive. E, se eu não me engano, é a maior estreia de animação de todos os tempos. Sim, passou Frozen, né? Foi Frozen? Passou Frozen, passou Toy Story, acho que 4, se eu não me engano. Então, cara, esse filme, ele vai... Eu aposto que ele vai entrar no top 10 de maiores bilheterias. Pode apostar. Sim. E Oscar? Oscar eu aposto na musiquinha do Jack Black lá da Peach. Não, mas eu digo Oscar no sentido de animação. Tem chance. Tem chance, né? Tem chance. Mas eu não sei como é que Hollywood não sei como é que o pessoal, né, da academia enxerga esse tipo de produto, né? Porque bem ou mal, quando você trata de Super Mario Bros, você trata de marketplace, né? Você trata de aquela coisa do marketing, né? O filme talvez seja feito para vender jogo, para vender o videogame. Eu não sei se você também tem esse pensamento, porque é óbvio que a Nintendo, quando topa assinar lá o contrato, colocar a logomarca dela no filme, ela pensa no retorno não só financeiro do filme, que também tem a fatia da Universal, óbvio, a gente não é novo, a gente, né, não nasceu ontem, mas a Nintendo também pensa nessa coisa de vender o videogame. Inclusive eu reparei nos shoppings aqui no Rio de Janeiro, algumas stands da Nintendo, né, com o Nintendo Switch, fazendo um baita de um sucesso, inclusive, né? Muita gente jogando, muita gente participando. Eu acho que para a Nintendo é ótimo também, nesse sentido. Aqui no Brasil, você vai até discordar de mim, mas os games da Nintendo ficaram um pouquinho mortos depois daquela coisa do não vamos vender mais aqui no Brasil, e aí ficou ali um tempinho, até voltar, foi agora recente, né? Que voltou com tudo mesmo, e voltou a ter o videogame nas lojas, mas ficou um tempo ali meio neutro, só tendo Sony e Microsoft, isso. E aí o Switch vem, aí vem essa coisa do tático, aquela coisa, e traz de volta um pouco esse carinho pelos videogames. Então eu acho que aqui no Brasil especificamente falando, mas aqui no resto do mundo, esse filme pode alimentar de novo o interesse em muita gente nos consoles da Nintendo, né? Apesar que o Switch tá vindo igual água, né? Mas assim, mesmo... Água de coco. Mas, realmente, um filme do Mario nesse nível, comentado no mundo todo, claro que também vai fazer o pessoal, mesmo que não comprar o console, quem já tiver o console, mas, pô, às vezes tem um console pra jogar outro jogo. Não, vou jogar Mario. Vou jogar Mario Odyssey, vou jogar, sei lá, Mario 3D World. Inclusive, cara, na semana anterior, se eu não me engano, ao lançamento do filme, a Nintendo botou uns jogos do Mario em promoção, e se você comprasse o jogo, você ganhava um ingresso pro filme. Tá vendo? Então, assim, mais uma forma de vender o jogo e divulgando o filme. Não, eu acho barato, que eu repito, o sucesso do filme é tão iminente que as pessoas, essa busca pelos jogos da Nintendo, inclusive esses shoppings que colocaram à disposição das pessoas jogar Mario, eles estão, assim, enfileirando gente. A gente fazendo fila para jogar Mario Kart no shopping. Sim. Então isso é muito bacana. O shopping aqui perto, inclusive, né? Tem um desses assim, e você, antes do filme você via que era uma pessoa ou outra que ia jogar, depois do filme você vê filas de pessoas querendo jogar um jogo ali no shopping, né? Então, como market placement, como um produto mesmo, né? Eu acho que já é um sucesso inegável, que para a Nintendo pode dar aí frutos, inclusive, né? Não só pensando em videogame, como pensando em franquia também. Inclusive, assim, pode ser que não, mas eu entendi aquela referência lá no início do filme, esse é só um mundo entre vários. Pra mim, aquilo ali é um sinal da Nintendo, a gente vai adaptar outros jogos. As nossas marcas. Tipo Zelda, Metroid. Sim, é bom até listar, né? São muitas, né? Zelda, Metroid, Splatoon, Smash Bros, de repente um dia juntar todo mundo. Também. Bayonetta não é platina. Mas a Nintendo só banca o jogo assim, em exclusividade. Sim, Pokémon, por exemplo. Pokémon é uma porcentagem da Nintendo, mas não duvido também ter alguma coisa para o futuro.
Mas assim... os direitos são da Warner, né? No cinema, eu acho que é da Warner. Teve agora, foi Detetive Pikachu, não foi? Detetive Pikachu. Que Esse também é foi uma da boa Warner. adaptação. Eu aposto que sai primeiro um Mario 2, uma sequência desse filme, pra depois eles adaptarem de repente um Zelda, um Metroid, e por aí vai. Eu acho que ainda eles... Tipo o que a Marvel fez, lançou Homem de Ferro perto do 2 perto do 1, pra depois que ela adaptou outros. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa. Pode ser. Mas acho que essa bilheteria estimula, né? Sim. Estimula. A Nintendo tá vendo a quantidade de dinheiro que tá indo pra ela, filho. Mas uma coisa que eu queria falar, Fábio, é sobre a crítica. Os fãs estão, assim, amando de paixão esse filme. A minha empolgação aqui quase que eu derrubo tudo. Eu percebi. Não vi, mas eu vi. Os fãs, assim, estão amando esse filme. Eu não vi, assim, um fã da Nintendo falando mal. Mas a crítica tá caindo em cima. Aquela velha história. Tava faltando profundidade, tava faltando desenvolvimento dos personagens, tava faltando explicação para algumas coisas. Então, assim, a crítica tá realmente caindo em cima enquanto os fãs estão amando. E eu acho muito injusto isso, porque, como eu falei, cara, primeiro, é um filme para criança. É um filme para os fãs e é um filme para criança. A abordagem, né? A abordagem do filme claramente é uma mistura ali dos dois. E como eu falei, cara, Mario não tem uma história assim, nossa, que profundidade, que dá pra trabalhar. Não é, por exemplo, The Last of Us da vida, que é um filme que é um jogo narrativo. Virou série. Que virou série, inclusive. Muito bom. Mas ele é um jogo, assim, narrativo. A gameplay gira em torno do... É cinemática. Na época, inclusive, quando saiu o jogo, todo mundo falava isso. Né? Então, a jogabilidade gira em torno da história. E não a história gira em torno da jogabilidade. É um jogo narrativo. Não é muito meu estilo, mas assim, é bem feito. Mas é um jogo com muita história, que dá para adaptar perfeitamente para o cinema. Já Mario não tem isso. Não tem. É uma história bem simples. A princesa nos antigos, a princesa sequestrada e o Mario vai resgatar ela. Até Mario Odyssey, que tem um pouquinho mais de história, não é uma coisa profunda. Então, assim, eu acho que eles adaptaram do jeito que dava para adaptar a história de Mario. Não, sim, eu também tenho essa percepção. Eu acho que é muito nítido. Quando você envolve a Illumination, que tem essa identidade mais infantil, os Minions, o Ursinho, o Pets, né? E aí você pensa exatamente nessa questão de você vender o produto, né? Sim. Que o público-alvo é criança para vender boneco, para vender o game, para vender, né? É natural isso, né? É uma questão do mercado. Então, quando você tem essa coisa de você ter que agradar as crianças, muitas vezes o adulto não tem a sintaxe, né? Para poder entender e compreender aquilo como um bom produto de cinema. Sim. E eu acho que até falta esse tato para muitos desses críticos de cinema, né? Às vezes eles não têm a clarividência de, gente, como que eu vou dar uma nota 10 para um filme que foi feito para crianças? É difícil, né? Inclusive um amigo meu uma vez tentou botar essa barra de profundidade quando falava sobre Barbie, né? Que a gente vai ter uma adaptação de Barbie nos cinemas agora, que nada tem a ver com criança. Sim. A intenção não é vender boneco, não é agradar a criança, apesar de que Barbie é uma marca puramente infantil. Sim. Então tem essa correlação, né? Porque a Barbie por muitos anos teve desenhos animados para crianças, altamente infantis, e agora vai ter um produto totalmente diferente. Então a crítica tende a olhar para esse filme com um pouco mais de... Vamos pensar um pouco melhor do que a gente vai falar? Então. Tem essa diferença, né? E eu acho que falta exatamente esse cerne, a maioria dos críticos de cinema, a maioria alta dos críticos de cinema, assim como críticos de música, de gastronomia, né? De que nem tudo é para se levar altamente a sério. Sim. De que nem tudo é, meu Deus, isso aqui é uma questão de vida ou de morte, de ser uma obra-prima ou não ser. É óbvio que Super Mario dificilmente seria uma obra-prima. Isso seria um trabalho hercúleo você fazer isso, transformar isso, né, numa obra da sétima arte. Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender o que é feito para ser uma obra-prima e o que é feito para ser um instrumento de diversão, de entretenimento. Né? Sim. É igual, por exemplo, já teve o diretor falando em off que o cubo, né? Os cubos lá do reino do cogumelo, como é que eles ficam flutuando no ar, porque é um minério que os Toads mineram lá, que ele flutua.
e tal, e eles guardam coisas dentro. Então, assim, precisava isso estar no filme pra fazer divertir? Não precisava. É interessante você saber em off mesmo. É a mesma coisa que aconteceu com Avatar, cara, O Caminho da Água. Ah, não tem profundidade. Complexidade. Não tem complexidade, é só efeito visual. Cara, é um filme sobre cotidiano, sobre a vida ali em Pandora. Você até interpreta um pouco errado o cinema, né? Porque cinema na sua origem era visual e áudio, né? É porque, óbvio, veio ali aquelas grandes obras, né? Cidadão Kane, O Vento Levou, sim, que são obras assim que tem aquela questão da política, do pensamento da época e de fazer pensar e refletir, né? Eu acho que esses dogmas dos cinéfilos, eles ficaram entranhados, né, na cabeça de muitos dos críticos de cinema, né? De que toda obra tem que ter sua profundidade, toda obra tem que ter a sua razão de ser. E às vezes falta também o aspecto principal, né, que a gente supracitou aqui, né, do visual, do entretenimento, do áudio, né, da imersão que você tem com um desenho animado, que tem uma boa trilha sonora, que é divertido, que é vontade de ver mais vezes, né? Porque nem todo grande filme dá vontade de ver mais vezes, né? Tem que levar isso em consideração. Então, tanto é que não são os grandes filmes do cinema que são as maiores bilheterias do cinema, né? Sim. Então a gente tem que pensar nesse sentido, acho que as pessoas têm uma melhora na hora de analisar esse tipo de filme. Mas você tem que entender, né, que cinema também é isso. Sim. Também é o visual do Avatar, também é o Mario pulando e as canções, as músicas. E é isso, o cinema, ele consegue ter o habitué de tudo isso, né? E às vezes o crítico de cinema não leva isso em consideração. É uma coisa que eu às vezes falo, cara, o crítico ele tem que adaptar a crítica dele ao material que ele está recebendo, pô. Você não quer, pô, você não vai julgar o Mario do mesmo jeito que você vai julgar um Poderoso Chefão, e O Vento Levou. Não dá, cara, não dá pra você fazer botar o mesmo tipo de crítica pra um pra outro. Então, pô, tem que se adaptar a sua crítica àquela obra. Inclusive, eu acho que Mario, por exemplo, ele ainda é mais divertido, pelo menos assim, mesmo nível que um Kung Fu Panda, que um Shrek. E não são filmes que também não tem tanta profundidade, cara. São filmes divertidos que tu vai pro cinema pra rir. Shrek talvez tenha tido o impacto de ser uma novidade na época, né? Sim. Um desenho animado que tem uma temática um pouco mais ácida, né? Então sim, acho que talvez isso seja um diferencial para Shrek em relação a Mario. Mas ambos são divertidos, divertiram crianças, né? E eu acho que essa é a principal ideia que se tem, né? Que são filmes feitos para um público que não é o mais aguçado na hora de olha, meu Deus, não, você vai ver uma criança de 8 anos sentando e falando, nossa, vamos discutir cinema. Não vai rolar. Então é aquilo, cara. Se eu acho que divertiu, tá divertindo todo mundo, cumpriu seu objetivo. Então, assim, a crítica pode cair em cima do jeito que for. Mas o filme deu certo, o filme tá dando bilheteria, vai ser uma das maiores de todos os tempos, e ele cumpriu o objetivo dele, que era divertir os fãs e divertir as crianças. Então, Fábio, a gente tem 2 pós-créditos nesse filme, né? Marvel criando escola até em maio. A gente tem 2 pós-créditos. O primeiro é o Bowser lá pequenininho dentro da gaiolinha cantando uma musiquinha pra Peach ainda, né? Ainda super apaixonado por ela mesmo, com tudo que aconteceu. E a gente descobre que quem tá por trás da trilha sonora dos games é o Bowser. Então, né? Inclusive, Jack Black muito, muito bom no papel. A música ficou muito legal em inglês. Já dá até pra falar, a dublagem também desse filme é sensacional, nossa dublagem em português. Eles usaram dubladores, 2 atores, né? Sim. Por exemplo, o Mario, que é o Chris Pratt, pra quem não sabe, o Chris Pratt é o Star-Lord, né? De Jurassic World também. Sim. Ele faz a voz do original. Inclusive fez uma campanha muito legal, se você puder depois dar uma olhada. Que ele apareceu e foi pra Premiere com a van, e aí chegou falando, foi maneiro, foi legal. Mas enfim, o trabalho de voz todo da dublagem brasileira nacional também foi bem feito. Inclusive a dublagem brasileira, ela ficou mais parecido com o tom do Mario dos jogos, do Luigi dos jogos, do que da original. Isso foi reparado no trailer também, inclusive sim, lá fora foi elogiada a dublagem brasileira no trailer, né? Sim. O pessoal falou, olha, essa dublagem aqui tá parecendo mais com algo, né? Do Mario, né? Inclusive é o que eu sempre falo, cara. Eu sempre que eu posso eu exalto a nossa dublagem, que pra mim
é uma das melhores do mundo, se não é a melhor. Nossa, a dublagem é sensacional. E desse filme não teve um personagem, inclusive as canções, a versão brasileira da canção do Bowser lá, do Jack Black, ficou fantástico também. Então, nota 1000 pra dublagem daqui também. E a gente tem o segundo pós-crédito, né, que eu fiquei lá te falando, pô, Fábio, a gente só teve aquela referenciazinha lá aos Yoshi, não tem, cadê o Yoshi, cara? Meu personagem preferido da franquia. Não só o Yoshi, mas como o Baby Mario e o Baby Luigi também, né? Teve referenciazinha também, foi legal. Diretamente ligado com o Yoshi. Então, eu falei, pô, cadê o Yoshi, cara? Meu personagem preferido, eu sempre jogo com ele Mario Kart, Mario Tennis. Então, assim, cadê o Yoshi? E a gente vê que aquele ovo que a Peach ganhou no casamento fake, que ela não casou com o Bowser, né? Era o... Começa a quebrar, né? Começa a quebrar e vai ser o Yoshi que a gente conhece do jogo. Então, assim, cliffhanger. Esse acabou com cliffhanger que eu acho que tem continuação. Diferente daquele filme 93, de 93. Pareceu a continuação dos Caça-Fantasmas. Nota. Vamos às notas. Todo filme a gente tem que dar nota, né? Então, vamos lá. Como eu falei, que bom que eu estava errado, cara, que esse filme foi sensacional. Uma animação linda. Cara, era tanta referência que a minha criança interior no cinema cara, tava gritando, meus olhos brilhando de tanta referência, de tanta coisa legal. Eu acho que dentro, como eu falei, dentro da história que dava para adaptar de Mario, eu acho que foi muito bem feito. Divertiu os fãs, divertiu as crianças. Então, assim, como eu falei, cumpriu o objetivo. Já deixo até os parabéns para a Nintendo e para Illumination. Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas parabéns, Illumination. Pegando o pé dos caras. Então, cara, para esse filme, você fala que eu dou nota alta, mas, cara... Como 10 não. Não. Mas como fã dos jogos, de verdade, eu dou nota 9 para esse filme. Nota 9? É porque ele se propõe, ele entrega, né? Sim. 7.5. 7.5. Ah, nota. O meu padrão de nota não é igual ao seu. Eu sei. O padrão de nota ele é um pouco mais concentrado, mais racional. Você tá dando mais nota pra esse filme do que pra muita Marvel. Não, eu tô dando a nota 7.5 que eu daria pro filme do Sonic. Sim. Talvez até mais do que o segundo Sonic. O primeiro Sonic eu daria 7.5, o segundo eu daria 6.5, velho. Esse aqui eu dou 7.5. 7.5, coloco 7.5 na nota dele. É justo. Mas assim, sendo um causador de discórdia entre filmes, Mario ou Sonic? Vale. E nos jogos é Sonic, você não tem nem o que falar. Não, nos jogos é Sonic. Mas, com muito respeito, eu gosto do Mario. Mais do Mario que do Luigi. Eu também, eu tinha o Mega Drive. Mario Kart, pô, eu tinha o Mega Drive também, eu tinha o Super Nintendo, mas eu também tinha o Mega Drive. Então, assim, eu não sou aquele fã de Guerra Civil, eu sou um fã de igual o jogo que tiver. Sim, Eu não vejo essa guerrinha entre... Não. Até porque não existe mais guerra entre Nintendo e Sega. Halo, sim. Mas, então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem aí se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam da animação, se vocês são fãs da franquia, o que vocês acharam no geral. Então vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!